Olá a todos, mais um vídeo para o canal Coisas de Espírito. E eu vou contar a história aqui de uma pessoa, mas ele me mandou por escrito a história dele. Ele pediu para mim não falar o nome dele. Eu vou contar a história como que se eu fosse ele, mas é de uma pessoa, mas a história não é minha, é de uma pessoa que mandou para mim. Tá bom? Então vamos lá, eu vou contar como que se fosse eu. Estava eu vindo do serviço, da Estação da Luz para a cidade de Francisco Morato. Vindo de trem da Estação da Luz para a cidade de Francisco Morato. E no trajeto da Barra Funda Francisco Morato, eu estava fazendo em pé, porque estava lotado o trem, não tinha lugar para sentar. E o clima estava tenso, estava ruim. Tava estressante. Então eu tava em pé ali mentalizando com a espiritualidade ali que cuida do transporte ali do trem, que se eu pudesse ajudar de alguma forma, que eu estaria disponível. Então eu estava em pé ali, logo pintou uma vaga. Alguém levantou para descer na próxima estação. E ninguém sentou lá, eu fui lá e sentei nesse local, nesse banco. E coloquei o fone de ouvido, né? Comecei a escutar música. Nisso tinha um cara do meu lado. E ele começou a chamar minha atenção assim, querer conversar. Mas eu não dei atenção. Não dei atenção, fiquei fingindo que não estava entendendo. E perguntou se era a estação de Perus. A próxima estação é a estação de Perus. Aí eu fui, respondi meio sem dar atenção. A estação de Perus já passou. Nós estamos chegando em Franco. A próxima estação é Franco da Rocha. E voltei a ouvir música, não dei muita atenção. Chegou um certo momento, aí chegou na estação de Franco da... Tava chegando na estação de Franco da Rocha já. E eu percebi que ele tava um pouco agoniado, o cara queria falar comigo. E aí eu, pensativo, começou a vir um negócio na minha cabeça. E se ele quisesse falar comigo? Aí eu comecei a pensar, até eu sentar ali, o que eu tava pensando? Aí eu lembrei que eu tinha feito lá o pedido, oferecido o meu serviço, estou à disposição. Eu falei, nossa, eu tô perdendo a oportunidade, né? De repente é ele que quer falar comigo, quer desabafar. Era a energia que eu tava sentindo, sei lá, o clima lá, talvez era essa pessoa, né? Agora eu fiquei me perguntando, né? Caramba, perdi a oportunidade. Eu não vou puxar a conversa agora, né? Já desfiz. Mas se ele quiser, ele vai conversar comigo de novo, aí eu não vou perder mais a oportunidade, não. Então ele começou a falar de novo. Será que a estação de Franco é Franco da Rocha, né? E aí eu dei atenção pra ele. Comecei a falar assim. E aí ele começou a desabafar. Do nada ele começou a falar, olha, eu fui traído, minha esposa me traiu. Sou dono de um lava rápido aqui na região. Trabalhei muito e minha esposa me traiu. E ele estava muito magoado. Eu senti na hora a angústia. Aquela sensação ruim era dele que estava vindo. Não é que ele estava passando por um processo muito difícil. E ele queria falar com alguém. E aí ele foi falando que tinha sido traído, tava querendo fazer besteira, que tinha filhos. E eu ali ouvindo e falando, meu Deus, ele foi traído. Como que eu vou poder ajudar ele? O que eu posso falar pra ele? Nem sei se ele quer... Que besteira que esse cara quer fazer, meu Deus. Quer matar alguém, quer se suicidar. O que eu falo, né, pra ele? E aí eu fiquei nessa situação. Então ele começou a falar que tinha uma filha. E aí passava umas besteiras na cabeça dele de matar o cara, matar a mulher.
Aí eu fui tentando fazer ele focar na filha dele. Mas eu acho que eu não me saí muito bem. Mas eu falava pra ele assim, ó, pensa na sua filha, se você fizer um negócio desse aí, você vai ser preso. E você não vai poder cuidar da sua filha, essas coisas assim. E nessa conversa, nesse diálogo que eu tive com ele, eu mais ouvi ele. Mas toda vez que tinha chance, eu lembrava ele da família dele, que tentava levar esperança pra ele. Falava, tem sua filha, sua esperança. Não falava com essas palavras. Mas ele contou todo o detalhe da vida dele. E aí o trem demorou para parar na estação de Franco da Rocha, mas ele parou e abriu as portas. E ele tinha falado para mim, que eu não citei, que ia descer em Franco. Aí eu falei, ó, chegou em Franco. Aí ele, tá, eu vou até Baltazar, que é mais uma estação pra frente. Aí eu percebi que ele só queria conversar, desabafar. Então eu fiquei mais tranquilo. E aí ele continuou contando a história dele, quem era essa pessoa que ele ajudou e que traiu com a esposa dele, e contou a vida, como conheceu a esposa, então era tudo coisas que estavam passando na cabeça dele. Então nessa conversa que ele foi falando, eu descobri que o lava-rato que ele tinha era sócio com o irmão, e que antes de descobrir isso ele estava pensando em ir para Pernambuco, que ele tinha familiares lá. E aí eu aconselhei ele, eu falei, rapaz, vai para Pernambuco, colocar as coisas nos lugares, deixa a poeira baixar para você pensar com mais sabedoria. Então vai para Pernambuco, descansa, vai ver seus parentes, e depois você toma as decisões. Acabou que chegou a estação de Baltazar Fidelis, ele não desceu, aí ele veio até a estação final, que é Francisco Morato. Em Francisco Morato, ele me agradeceu, eu desci do trem e ele voltou. A porta fechou, ele voltou, mas eu senti que ele estava melhor do que quando começou a conversar comigo. Então, mas depois eu não fiquei sabendo da história dele, o que aconteceu. Mas eu senti que alguma coisa foi feita. Bom, acabei de contar a história aqui de um amigo que escreveu para mim, pro canal Coisas de Espírito. Ele não queria, ele pediu para não falar o nome dele. Mas é uma história que traz bastante conhecimento aí, tem muito a ensinar. A gente ouvir as pessoas falar só o necessário, e ouvir as pessoas ajuda. Porque às vezes a pessoa tá com tanta energia acumulada de ódio, de desespero, e ela precisa de falar para liberar essa energia. E aí acontece automaticamente a transmutação da energia ruim. Então a pessoa libera a energia ruim, e você, com a sua energia de ouvinte, você transmuta aquilo e troca fluido com a pessoa, energias espirituais com a pessoa. Eu vou falar energia espiritual. E aí a pessoa para de ter aquele ódio. Então quando ela não consegue achar alguém para falar, nem nada, ela fica com aquilo, e aquilo vai essa energia ruim vai crescendo dentro da pessoa, ele vai alimentando ela. Então, você, só de ouvir uma pessoa, você evita suicídio, você consegue evitar homicídio, injustiça, decisões, você consegue evitar arrependimentos nas pessoas, porque você consegue fazer ela se acalmar e não cometer, e não tomar decisões antes da poeira baixar. Aí a pessoa depois não vai sentir culpa, porque ela não vai tomar decisão errada, e aí depois que ela passar algum tempo, ela vai absorver tudo aquilo que aconteceu com ela, e vai falar, poxa, ainda bem que eu não fiz besteira. Já pensou se eu tivesse matado, já pensou se eu tivesse me suicidado. Então só de ouvir é uma terapia. Aí onde, dentro dessa história
que foi contada por um amigo do canal, ajuda nisso daí. Então vamos ouvir mais as pessoas que estão passando por dificuldade, por problemas. E olha só, esses agrupamentos de espíritos de luz que trabalham no transporte público já foram citados em livros espíritas, livros, até o pessoal da projeciologia, igual o Valdo Vieira, tem algumas passagens que ele fala, né? Para ser sincero, o Saulo Calderon, ele fala muito nesses centros de apoio, nas rodovias, nos ônibus, nas empresas de ônibus, nas rodoviárias, no transporte de trem, público de trem, metrô. Então, existe na literatura espírita, espiritualista, existe muitos relatos desses grupos, como eles trabalham, de que forma, e como eles usam energias de nós encarnados para poder ajudar a pessoa, né? A pessoa precisa ali de descarregar aquela carga, aquela energia ruim, para ele parar de crescer aquele ódio, aquela ideia de suicídio. Então esses espíritos trabalham assim. Tem espíritos que trabalham nesses locais de transporte público, que contém a violência. Você tem livros que falam até de estádio de futebol, como que operam esses grupos de apoio. Então, tudo está dentro desse contexto, dessa história maravilhosa. E eu agradeço esse meu amigo, que eu não posso citar o nome dele, por ter mandado essa história. Muito obrigado. E se você quiser gravar um vídeo contando a sua história, a sua experiência espiritual, manda para mim. Faça o vídeo, grave no seu celular, coloque no Google Drive do seu usuário, passa o link para mim poder baixar o vídeo, e eu posto aqui no canal, conta sua história. O meu canal Coisas de Espíritos não tem fins lucrativos. Não tem fins lucrativos. Então, olha só essa história. Que coisa maravilhosa que eu aprendi hoje. E eu tenho certeza que quem ouvir esse vídeo também vai aprender bastante. Então, quem quiser compartilhar, se não quiser ser identificado o nome, eu só coloco o áudio, não tem problema. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.